Fala, gente! Vamos lá falar do São Paulo mais uma vez. Canal Tricolaço aqui com mais um vídeo. Obrigado a você que está sempre conosco. Estamos de volta depois de São Paulo 0, Cuiabá 0. Antes que você olhe para minha cara e fale, pô, tá reclamando, o time não vai acontecer mais nada, o time não vai cair, o time já é campeão da Copa do Brasil, vai para Libertadores, fase de grupos e tal. Cara, é que me irrita profundamente ver o São Paulo jogando mal. E me irrita duplamente ver o técnico do São Paulo trabalhando para o time não melhorar em campo. Então são várias situações hoje que envolvem a má atuação do Dorival Júnior na partida contra o Cuiabá. Começa com a escalação que não é ruim. Fiz até um elogio lá no ex-Twitter. Na ideia. O problema é a execução. Será que treinou com essa galera toda? E será que treinou desse jeito? Bom, então vamos lá. Sem Rafinha, jogou de Natan, o Natan começou bem. E armou um time sem centroavante, com Rames Rodrigues, Luciano e Lucas. Onde subentende-se que você não tem um centroavante, porque os jogadores mais talentosos e mais ofensivos vão ocupar essa função em momentos diferentes da partida. Então são eles, o próprio Rames Rodrigues, o Luciano em alguns momentos, o Lucas em alguns momentos. O único que entendeu a proposta foi o Lucas e de vez em quando se meteu lá dentro da área. Luciano e Rames Rodrigues ficaram os dois ocupando a mesma última linha antes da área e aí um anulou o outro. Só que antes de alguém dizer que não dá certo jogar com os dois juntos, por que o Rames Rodrigues não foi o jogador mais avançado, como ele já havia sido no jogo São Paulo e Grêmio, que foi o jogo da sua melhor atuação, quando o São Paulo ganhou de 3-0, e que é também a maneira que, na maior parte das vezes, ele atuou na seleção colombiana. E foi bem. Tem que perguntar pro Dorival. Talvez o Dorival tenha imaginado o Luciano, que já jogou de 9 e tal, sendo esse cara. Mas o Luciano não foi na prática esse cara. Então faltou aí insistir com o jogador entrando na área. Aí depois, bom, é preciso analisar o seguinte. Ainda assim, o São Paulo não jogou mal com essa formação. O São Paulo só, óbvio, não conseguiu chutar no gol. Né? Chutou uma com o Luciano de fora, teve uma cabeçada do Lucas muito boa dentro da área, e teve um outro chute do próprio Luciano, mais fraquinho já dentro da área, e teve um do Rames também fraquinho. Mas foi só. Depois disso, no segundo tempo, o Dorival começa, primeiro estranho, porque bota o Lucas do lado esquerdo, né? O jogo do São Paulo estava penso pro lado direito, e ao invés de ele fazer com que a bola fosse mais para o próprio Caio Paulista, que de novo eu não sei por que estava jogando, né? Tem algumas coisas que são assim, ó. O Caio Paulista não é melhor do que o Wellington. O Caio Paulista joga porque o Wellington estava machucado. O Wellington ficou muitos meses fora, mas ao voltar, o titular é o Wellington. Pô, não tem dúvida disso, cara. Um outro jogo ele vai jogar mal, ok? Mas não tem dúvida. Ele estava no banco, ele tinha que ter jogado. O Caio não faz a ocupação do espaço do lado esquerdo, saindo da defesa, indo até o campo do ataque e compondo, inclusive, o ataque muitas vezes, como faz o Wellington. Pô, então não tem dúvida, cara. É o clubinho da gratidão com o Caio Paulista, é isso? Bom, o fato é que, como a bola não estava indo para o lado esquerdo, deveria ir com ele, então o Dorival colocou o Lucas do lado esquerdo. Obviamente não funcionou. Não é o lado que ele está acostumado. Manteve o Rames e o Luciano mais um tempinho, e aí começa a sua sequência de modificações também não inteligíveis. O Luciano era, dos 3 jogadores do ataque, apesar de não ter entrado na área, o mais lúcido, que mais tocava na bola e o que mais criava lances de perigo. Saiu. Dorival colocou o Erisson no lugar. Aliás, não foi nem o Erisson, foi o David no lugar.
E ele tirou o Michel Araújo, que realmente não estava assim, não estava mal, mas não fez uma grande atuação. E colocou, não foi o Erisson nessa hora, o Erisson foi um pouquinho depois, no lugar do Lucas. Thales Costa. Muito bem. Aí ele voltou o Lucas pro lado direito, o Thales Costa veio pro lado esquerdo. Só que aí não tinha o Luciano no meio ali para incomodar. Então ele precisou de mais. E aí ele trouxe o Erisson e tirou o Rames Rodrigues, que era o último representante do futebol mais técnico ali. Tá? Colocou o Erisson. E colocou depois quem mais? Aí colocou o David na equipe. Ah, e colocou o Rato depois. Não, o David foi antes. Colocou o Rato nessa substituição também. E aí nós tivemos um time só de, entre aspas, perebas. Time do Operário, né? Os técnicos todos foram embora. Entrou um Rato no lugar do Lucas. Todos os técnicos foram embora. E vamos resolver então na base da raça e da vontade. Adiantou? Não. Um pouco mais de vontade do Erisson ali, mas falta um pouco mais de técnica. O Thales Costa é um jogador bom, mas é ainda muito frágil. Né? O David foi o que mais incomodou, mas aí não tinha quem concluísse. Porque, veja, o Dorival fez todas essas mexidas, mas continuou sem um cara de referência lá. Quando ele colocou o Erisson ali, o Cuiabá já estava muito fechado. E o Cuiabá tem um detalhe, né? O Sérgio Xavier, que foi um dos comentaristas hoje da transmissão na televisão, disse uma coisa que eu já disse outras vezes, inclusive em jogos que eu comentei também. O Cuiabá, mas ele falou com uma propriedade maior. O Cuiabá é um time que não oscila muito, não é um grande time, não é um time que joga bonito, não. É um time nota 6, que quando joga bem é 6,5, e que quando joga mal não joga muito abaixo de 6. É muito justinho. Então, se você não jogar mais do que 6,5, você não ganha no Cuiabá. Hoje o São Paulo foi no máximo 6,5. No máximo. No máximo. Terminou 0-0. Consequências. Porque não sei o quê. É aquilo que eu falei, não vai acontecer nada. São Paulo é 10º lugar, continua em 10º com 47 pontos. Não vai oscilar muito para baixo do que isso. Claro que também não pode começar a perder jogo, porque você ainda tem mais 3 jogos aí. E o rebaixamento até hoje não foi definido, mas o São Paulo já não corre mais esse risco. Mas é bom não dar mole, né? Agora, são 2 jogos fora de casa. O São Paulo não ganhou nenhum do campeonato. E depois o jogo contra o Flamengo na última rodada, que no ritmo em que o campeonato está e na situação que o Flamengo está, eu duvido que o São Paulo ganhe. Então nós vamos morrer nos 47 pontos, é isso? Fazer 48 contra o Bahia, 49 contra o Atlético. Que campanha, hein? Não é bom, não. Por ano que vem, um monte de coisa precisa ser revista aí. E a gente vai falar bastante disso. Certo, Dorival Júnior? É isso. Aquele abraço, gente.